anterior, a gente falou sobre pesquisas. Vocês lembram? A gente viu como era caracterizada uma pesquisa, como é realizada uma pesquisa até chegar para a gente dados, né, de informações. Então, essas pesquisas, não sei se vocês já observaram, essas pesquisas, quando aparece numa TV, por exemplo, a gente vê uma revista, um livro, elas geralmente estão em formas de gráficos. E esses gráficos, eles vão ter características, que é isso que a gente vai observar hoje. Primeiramente, vocês precisam lembrar, quando a gente falava de pesquisa, a gente disse que na aula anterior eu falei que ela poderia ser dois tipos, lembram? Qualitativa e quantitativa. Quantitativa, vocês já lembram, remete ao nome de dados, tá? De números, né? Então vocês podem encontrar, quando é uma pesquisa quantitativa, infinitos valores. Quando é uma pesquisa qualitativa, vocês vão encontrar, o nome já diz, né? Qualidades. Vocês vão encontrar que vai ser dado situações. Então eu convido vocês para que vocês venham analisar o livro de vocês a partir da página 18. E na página 18 a gente tem o gráfico de barras verticais ou de colunas. Como o gráfico já diz, como o título já fala, a gente vai encontrar o quê? Barras nesse gráfico, tá? E esse gráfico, ele vai ser apresentado no eixo vertical, como vocês podem observar. Mas o que é que precisa vocês analisarem diante desse gráfico? As barras, claro, e os dados que ele fornece. Assim como pede a questão a seguir. Aí diz o seguinte: qual é o título desse gráfico? Então vocês irão olhar, geralmente na barrazinha, lá no finalzinho do gráfico de vocês, tem falando o título. Geralmente é um recorte de uma revista, é um recorte de um jornal, coisas desse tipo. E diz assim, qual é o título desse gráfico? Então, se vocês observarem, o título é: o que você faz para espantar o cansaço? É o título desse. Então, aqui está falando de números, a gente está falando de situações. De que situação é essa que a gente está falando? De cansaço. Fixem bem isso aí. Aí diz o seguinte: a variável desta pesquisa é quantitativa ou qualitativa? A gente está falando de números ou de situações? A gente está falando de situação. Então, é uma variável qualitativa. Na letra C, diz assim: qual é a fonte desse gráfico? Então, tá lá também, onde você vê o título, vê de onde foi tirado. Aqui diz que foi tirado de uma revista. A revista, o nome da revista é Saúde é Vital. Na letra D, diz o seguinte: e você, o que faz para espantar o cansaço? Aí fica uma resposta pessoal para vocês. O que é que vocês gostam de fazer quando está bem cansado, né? Uns dormir, outros fazer algum tipo de esporte, alguma coisa para aliviar esse cansaço. Fica pessoal para vocês. No gráfico seguinte, a gente tem gráficos de barras horizontais. Então, diferentemente do outro, essas barras elas vão se encontrar horizontais. E aqui tem os dados fornecidos entre as colunas de cada uma dessas barras, tá? Os valores dessas variáveis estão representados em eixo horizontal. Como vocês podem ver, está bem coloridinho lá no livro de vocês. E mais uma vez você vai analisar quais são os dados fornecidos por esse gráfico. Aí pergunta novamente: qual é o título do gráfico? O título do gráfico está bem no finalzinho aqui, diz que a fonte foi tirada do WhatsApp, é um aplicativo de rede social e fala que foi usado pelos internautas. Foi uma pesquisa feita por um aplicativo que vocês amam usar, que é o WhatsApp. E diz que, qual é o título do gráfico? O título do gráfico é Aplicativos de redes sociais que os internautas brasileiros possuem. Então, fala sobre isso este gráfico. Na letra B, ele diz o seguinte: quantos internautas responderam que não possuem Skype? Aí aqui você vai observar. Dentro dessa coluna tem todos os aplicativos: WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger, Twitter, Skype, Snapchat, Pinterest, Telegram e Tumblr. Isso aqui eu nem conheço. E tem outros aplicativos que são utilizados. E ele pergunta: qual é o título quantos internautas responderam que não possuem Skype? Então, se vocês observarem, dentro dessa pesquisa, 25% usa Skype. Então, a gente sabe que o restante não utiliza ele.
Então, o percentual dos internados que responderam que não possuem Skype, vocês vão fazer o quê? Uma subtração. De 100%, só 25 irão utilizar o Skype. Então, qual vai ser o resultado? 75. Então, 75% não utilizam Skype, certo? Assim, vocês terão o percentual de quantos não possuem Skype. Ok? O próximo gráfico que a gente vai observar são o gráfico de setores. Esse gráfico de setores, ele é diferente dos que a gente viu anteriormente. A gente viu dois gráficos de barra, um na vertical e o outro na horizontal. O que vocês vão ver agora em gráfico de setores, ele tem uma formação de pizza, o que a gente chama de pizza, tá? E aí a gente consegue ver, visualizar melhor aqueles setores. Então, esses tipos de gráficos proporcionam a melhor visualização das relações entre as partes e o todo. Então, você consegue ver o todo e ver as partes que têm as relações. Então, na questão diz o seguinte, letra A. Quantos quilômetros de rodovia duplicadas pavimentadas havia no Brasil em 2016? Então, se vocês olharem, de acordo com a pesquisa, a gente tem as regiões Sul, Nordeste, Centro-Oeste, Norte e Sudeste. Então, de acordo com a pesquisa, nós temos, se a gente observar, ele fala das rodovias pavimentadas havia no Brasil em 2016. Então, se vocês observarem, primeiro o que é que a gente vai olhar? Em que ano ocorreu essa pesquisa? A gente vai observar o ano dessa pesquisa e vai observar os quilômetros. Aqui fala o título, rodovias duplicadas pavimentadas no Brasil. Então a gente vê que no Sudeste tem 2.272 quilômetros. E aí a gente vai vendo cada região. Nesse caso aqui, como ele pergunta quantos quilômetros de rodovia, no caso ele perguntou quantas delas foram realizadas. Então aqui foi o todo. Se foi o todo, você vai somá-las. Então, ao somar, você vai obter o resultado. Isso aqui é gráfico de setores, tá? Vou colocar o nome aqui para vocês não se confundirem. Então, foram os valores 2,272 quilômetros. Esse caso aqui foi o Sudeste. 1.492 quilômetros, mais 1.202, que foi no Nordeste, mais 1.059, que foi no Centro-Oeste, mais 194. Ao somá-los, todos esses resultados, você vai ter 6.221 quilômetros. No caso, você tinha vários setores, né? E cada um desses setores, eles era responsável para informar quantos quilômetros foram duplicados. Aí, como eu pedi para que vocês observassem, analisassem a fonte da pesquisa. Então, vocês vão observar qual foi a fonte da pesquisa e vou deixar para vocês fazerem. A variável dessa pesquisa é quantitativa ou qualitativa? A gente está falando agora de situações ou de números, tá? Observem bem. E também vamos ter o gráfico de linhas. Vocês vão observar a mesma coisa. Ele vai mostrar comportamento de variáveis, ou seja, situações em que vai ocorrer durante algum tempo ou por alguma situação. Então, vocês observarão também esse gráfico, o valor, o tema, né, que fala sobre o valor do dólar em reais. Então, sobre de que trata esse gráfico? Então, você vai observar do que está falando o gráfico. E diz o seguinte na letra B, no período considerado no gráfico, o aumento do dólar comercial em reais foi igual ao aumento do dólar em turismo. Vocês vão ter tudo isso descrito no gráfico. É só para vocês analisarem o que diz o gráfico. E vocês vão dizer se sim ou se não e como foi que aconteceu. E os percentuais de aumentos forem iguais, vocês vão observar se eles aumentaram igualmente. O pictograma também é um gráfico
em que vocês vão ter figuras, vão ter imagenzinhas naquele gráfico. Vocês não vão ver agora nem barras, nem linhas, vocês vão ver imagens. E aqui tem uma atividade bem bonitinha que fala sobre quantidade diária de ração. Então a gente vai ver aqui, ó, no caso do grande, ele tem 9 rações e meia. Aqui o médio, eles vão ter 6 rações. Aí vocês vão ver a imagem, se é meia, tá metade de uma ração aqui. Daí vocês vão analisando os dados que tem nesse gráfico. Qual é a quantidade média diária de ração recomendada para um cachorro de grande porte? Então vocês vão fazer a análise e o cálculo desses dados e respondendo segundo as questões, tá? Eu vou deixar para vocês fazerem essas atividades e preencherem desse gráfico. Então fica para vocês terminarem a página 19 do livro. Página 19 e 20, certo? Espero que vocês tenham entendido, é bem fácil, é só vocês observarem quais são os dados que foram fornecidos, quais as informações que vocês vão encontrar nestes gráficos, certo? E até mais!